Muito boa tarde a todos. No seguimento dos contactos que o Governo fez com os vários partidos parlamentares, nós recebemos ontem uma comunicação do Governo. Eu hoje próprio voltei a comunicar com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares para termos a informação de que medidas o Conselho de Ministros de hoje, desta manhã, aprovaria. Em cima da mesa, para a discussão do Conselho de Ministros, estavam 4 pontos fundamentais, segundo os partidos foram informados. O primeiro, com a antecipação das medidas de contenção previstas para a semana de 2 a 9, e essa antecipação seria ou para 26 ou para 25 de dezembro, ou seja, começaria em vigor ou a 25 de dezembro ou a 26, e significa, basicamente, que bares e discotecas encerram antecipadamente em relação ao que estava previsto quando o Governo fez a primeira comunicação sobre esta matéria. O segundo ponto prende-se com esta novidade do Governo permitir eventos de final do ano em hotéis e restaurantes, mas com exigência adicional de teste para a sua frequência ou presença. Ou seja, os hotéis e os restaurantes poderão ter alguns eventos de fim de ano, ao contrário de bares e discotecas que estarão encerrados, mas será exigido teste complementar em relação ao certificado que já é exigido. Por outro lado, também, em cima da mesa, há as limitações de lotação. Há alguns tipos de eventos, mas sobretudo a centros comerciais, onde haverá uma limitação do número de pessoas que possam frequentar estes espaços, os centros comerciais. E, finalmente, é sabido de todos, a Assembleia da República autorizou o Governo a legislar sobre o uso de máscara na rua, e esse é um elemento que, à hora que estamos a falar, não estava ainda completamente definido, pelo menos essa foi a informação que conseguimos recolher. Perante este cenário e perante estas medidas, nós gostaríamos de dizer o seguinte: é um pouco incompreensível, honestamente, que quando nestes setores, sobretudo nos setores dos bares e discotecas, já é exigido neste momento teste adicional, como é o caso das discotecas, de serem estes setores os penalizados em caso de aumento do número de infecções por Covid-19. Porque se, na verdade, estes espaços já exigem teste para a sua entrada, porque é que eles têm que fechar? Quer dizer, se as pessoas que lá vão já estão negativas porque têm certificado e têm teste, porque é que vão obrigar as discotecas e os bares a encerrar? É algo que parece um pouco incompreensível. É apenas dar o sinal à sociedade de que têm que fechar porque há aquele achismo popular de que ali são centros de eventual propagação de vírus, quando tudo o que é científico, tudo o que é de precaução nos diz o contrário. Se neste momento estes setores já exigem teste à entrada, já têm medidas de controle, fizeram grandes investimentos para poder controlar a disseminação das infecções, porque é que vamos obrigar bares e discotecas a fechar numa altura em que tanto investiram para ter estes eventos? E por isso o Chega pede que haja um suplemento de apoio extraordinário, a estes setores que têm sido tão afetados. Houve bares, discotecas, o setor dos eventos, que fizeram milhares de euros de investimentos para ter os eventos de final do ano e de Natal e estão agora a ser amplamente prejudicados. E, portanto, nós, por um lado, não compreendemos porque é que é este setor o mais penalizado quando já existem testes para a sua permanência, e, por outro, não conseguimos perceber que o Governo avance para isto sem ter um apoio extraordinário definido para este setor. Em relação à limitação das presenças em centros comerciais, sabemos que esta é uma das medidas que está em cima da mesa, limitar o número de pessoas dentro de centros comerciais, e eu acho que o Governo tem que distinguir entre centros comerciais, porque não é a mesma coisa haver um centro comercial com centenas de lojas e pequenos centros comerciais que vão pagar o mesmo que todos os centros comerciais, quando na verdade são pequenos aglomerados de lojas. E isto é importante que seja visto e que seja analisado, para que não haja aqui medidas irracionais que vão destruir o comércio, que vão destruir a economia e sem qualquer impacto na saúde pública. Todos nós frequentamos centros comerciais. Sabemos que esta época de Natal é uma época propícia à aquisição de presentes, à participação do comércio, e todos os centros comerciais exigem máscara e cumprimento de regras de distanciamento. Para que é que estamos a penalizar os centros comerciais nesta altura? Sabendo que tantas famílias dependem disto para sobreviver e para conseguir um pequeno rendimento que não conseguiram ao longo do ano. Faz-me honestamente alguma confusão. Por outro lado, a exigência de testes adicionais
para restaurantes e hotéis durante os eventos de fim de ano. Enfim, compreendemos como uma medida de controlo, mas onde é que eles vão fazer o teste se as farmácias estão já completamente esgotadas até ao Natal ou até ao fim de ano? Estas são as questões práticas que o Governo hoje tem que responder e, portanto, o que nós pedimos é que, se o Governo vai entrar por este caminho, e a informação que temos é essa, então tem que reforçar e muito a capacidade de farmácias e de outras instituições públicas de fazerem testes, para que todos os portugueses possam ter a mesma oportunidade de aceder a testes. Ou então, se vamos voltar à antiga modalidade dos autotestes, que vimos que não funcionou, ou se vamos tornar os empregados de restaurantes funcionários e agentes de segurança pública, que é o empregado que serve à mesa é o mesmo que está cá fora a fazer testes, a ver se a pessoa pode entrar ou não. Portanto, este irracional tem que parar algum dia. Estamos a aumentar o número de casos, estamos, a Europa toda está neste momento em sinal de grande contenção, sim, mas temos que tentar perceber o que é racional e o que não é. Por fim, a questão da máscara na rua, não sabemos a este momento se é uma decisão que o Governo tomará ou não, mas há algo que temos que dizer. Nenhum dado científico indica que a máscara na rua é importante para conter a evolução da pandemia. Uma coisa é os sítios fechados, uma coisa é os sítios onde há um nível elevado de propagação do vírus pela via aérea, outra é na rua, onde sabemos que essa probabilidade é muito baixa. Então, para que é que estamos com medidas desproporcionais, gravosas para as liberdades das pessoas, numa altura destas? E, portanto, a nossa reação é muito crítica em relação a isto. Nós temos dito muitas vezes que o Governo anda a zigue-zaguear. Diz uma coisa, é preciso ter noção disto. Quando se diz que as coisas vão fechar de 2 a 9 de janeiro e vimos depois dizer que afinal vão fechar a 26 de dezembro, há milhões em prejuízos para o setor económico, para empresários, para pequenos comerciantes, para os cidadãos. É importante ter a noção disto. E, portanto, o que nós pedimos ao Governo é que crie e lance já imediatamente um suplemento de apoio extraordinário a este setor, quer ao setor da noite, quer ao setor dos bares, discotecas, quer ao setor dos eventos, quer ao setor da restauração, da hotelaria e do turismo, um forte apoio para compensar o desastre que verdadeiramente aí vem. Porque se estas são, tal como fomos informados, as medidas que estão em cima da mesa, nós vamos passar mal, a economia vai passar mal e o número de desempregados vai aumentar já no início do próximo ano. E isso é bastante grave. Doutor, o Governo diz que se baseia em dados científicos para tomar esta atitude. Que base é que tem o senhor para dizer que o Governo está mal? Olha, em relação à lotação dos centros comerciais, eu penso que nem é preciso termos grandes estudos científicos. Nós temos a percepção evidente. Em todos os centros comerciais onde eu estive e onde vocês todos estiveram nos últimos 6 meses, as pessoas andam todas de máscara dentro do centro comercial. Não há ninguém que ande sem máscara. Tirando casos muito pontuais, a maioria das pessoas tem a preocupação, inclusive os lojistas e os comerciantes, de exigirem distanciamento e até dentro de lojas há um número máximo de pessoas. Para que é que vamos impor lotações aos centros comerciais numa altura tão importante para eles como é esta, quando isso não vai ter nenhum impacto no controle de saúde pública e como sabemos que é muito difícil controlar? Mas acha que se cumpre? Eu acho que se cumpre e acho também que não podemos colocar centros comerciais com centenas de lojas e outros que têm 8 lojas ou 9 na mesma balança. Uma coisa é um centro comercial que tenha 200 lojas e, portanto, é tendencialmente mais favorável à aglomeração. Outro é um centro comercial, como há alguns em vários pontos do país, que têm 8 lojas ou 9. Não podem ter o mesmo tratamento de um centro comercial que tem 200 ou 300. Em relação ao encerramento destes setores, das discotecas e dos bares, a questão aqui não é tanto científica, convenceram-nos que as vacinas funcionavam. Portugal aderiu em massa à vacinação. Temos, se não me engano, cerca de 91% da população vacinada. Ok. Agora dizem-nos que, para além disso, fazemos testes. Muito bem. Então, uma pessoa chega a um bar, a uma discoteca, a um evento qualquer, tem um certificado a dizer que está vacinado ou recuperado, como é o meu caso. Para além disso, tem um teste negativo nas últimas 48 horas. Então, porquê é que aquilo não pode funcionar? Quer dizer, se toda a gente que lá está dentro está negativa, porquê é que não pode funcionar? Quer dizer, ninguém me consegue dar uma explicação para isto. A explicação é fácil de perceber. É que criou-se na gíria popular a ideia de que as discotecas, os bares, etc., são centros de propagação do vírus. E o Governo, temos eleições daqui a pouco, portanto, talvez não seja muito popular o que eu estou a dizer, e eu nem sou um grande frequentador de discotecas, nem de bares, não é isso que me preocupa, é mesmo que este setor fez um grande investimento para os eventos de final do ano. E estamos a falar, se calhar, de milhares de famílias que vão ficar com os seus rendimentos prejudicados. Ainda por cima, quando há hoje instrumentos fáceis de controlo. Nós já estávamos a exigir certificado e teste. Para que é que vamos fechar? Se as pessoas que lá vão estão todas negativas. Eu acho que o Governo tem que vir explicar isto e espero que hoje à noite, na conferência que vai ser dada, o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro consigam explicar isto. Em relação aos eventos de fim de ano com os testes, sinceramente é o que menos me choca. Se o Governo quer ter mais controle, nós também entendemos que tem que se controlar por causa da pressão do Serviço Nacional de Saúde e isso todos somos sensíveis a isso.
Mas este é o caminho, não é fechar as coisas. É dizer, sim senhor, vamos criar regras de controle, se tem que ser. Mais vale que haja regras do que os setores fecharem. Acha que nesta matéria a Madeira está à frente daquilo? Sim, olha, espero que a Madeira não siga o caminho que aparentemente vai ser seguido a nível nacional, que é simplesmente encerrar setores. Eu ontem disse aqui, a Madeira é a região do país com o maior risco de pobreza neste momento, com a maior taxa de risco de pobreza neste momento, e sabemos que a parte do Algarve são regiões que dependem muito da hotelaria, do turismo, dos eventos, dos setores dos eventos, da cultura, etc. E, portanto, locais como este, onde estamos, não podem simplesmente dizer aos milhões que já foram investidos a preparar o fim de ano, o Natal, o janeiro, agora encerrem tudo e vivam como puderem. Aí que depois é que o Governo vai dar? Nenhuns. É as vossas poupanças. Quer dizer, as coisas não são assim. Estamos a falar de famílias, estamos a falar de pessoas que isto é a vida deles e estamos a falar das liberdades dos cidadãos. Eu acho que temos que tomar decisões que sejam racionais, proporcionais e justas. E o que está neste momento em cima da mesa é a espiral de loucura que vai graçando um bocadinho por toda a Europa e que leva à destruição. Sabe qual é a diferença? É que em países como a Holanda e a Alemanha, eles mandam encerrar os setores, mas cobrem 80% das perdas dos setores. Em Portugal nós nem 10% cobrimos. E esse é que é o problema. É que nós simplesmente mandamos pessoas para o desemprego. E obrigamos lojas a fechar. E obrigamos famílias a ficar sem dinheiro em cima da mesa. E sem comida em cima da mesa. Isso é que é preocupante. E, portanto, esta é a reação de quem apela ao Governo. Eu espero que outros partidos ao longo do dia façam a mesma coisa. Há racionalidade. Sim, temos que conter a pressão do Serviço Nacional de Saúde. Temos que conter a evolução da pandemia. É evidente que sim. Estamos todos a contribuir para isso. Isso é uma coisa. Medidas absurdas, irracionais e que prejudicam a economia e destroem emprego e as famílias, não. E essa é a posição que vamos manter hoje, amanhã e durante a campanha eleitoral.